nome de Jesus. Obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã, obrigado porque o Senhor está falando conosco, obrigado porque o Senhor está de fato entregando ao nosso coração uma mensagem, entregando ao nosso coração algo que tem especial. Eu te peço que toda distração vá embora nesse momento, que haja aqui um fluir liberado da sua presença, para que a gente possa entender o que o Senhor quer nos dizer, o que o Senhor quer transmitir para a igreja, que nessa manhã possa ver de fato sinais e maravilhas em nosso meio, em nome de Jesus, amém. No final, me lembrem, a Priscila tem um testemunho muito, muito forte para contar para a igreja, assim como os nossos avisos, mas em nome de Jesus, vamos mergulhar na palavra, vamos entender o que Deus tem para falar conosco, e eu quero te convidar a abrir o Evangelho de João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, eu vou até dar um tempo para você abrir. Nós estamos batendo muito forte na tecla de que é importante você vir com uma Bíblia de papel, nada substitui a Bíblia de papel. Eu sei que o celular está aí, eu sei que você pode acessar a qualquer momento, mas é importante você ter uma Bíblia, é importante você andar com a sua espada, é importante você andar com aquilo que Deus estabelece como uma palavra verdadeira para você. Então abra a sua Bíblia, ou abra o seu celular, ou acompanhe na tela conosco aqui, João 4, e nós vamos ler do 6 ao 15, essa história é muito conhecida, você com certeza em um determinado momento da sua história, um determinado momento da sua trajetória, você já ouviu essa palavra, você já ouviu esse capítulo, mas eu quero te trazer uma perspectiva de um estudo profundo, sobre o que pode ser que esse evangelho, ou esse testemunho, esteja significando aos nossos corações e pode transformar a nossa mente. Então João 4, vamos ler do 6 ao 15, na NVI, perfeito. Havia ali o poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco desta água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele teria dado água viva. E disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seus gados? E Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar aqui para tirar água. Aqui nós pegamos o centro desse capítulo, e é claro, como eu já te disse, isso não é uma novidade para você, você já ouviu outras vezes sobre essa história, ou se você nunca ouviu sobre essa história, glória a Deus por isso, você vai ouvir hoje, pela primeira vez então, e numa perspectiva de como nós podemos nos mover, da maneira que Deus se moveu, da maneira que Jesus se moveu, da forma que Jesus se moveu, como ele era naturalmente sobrenatural, ele não precisava fazer pirotecnias, ele não precisava de sincretismo, ele não precisava de muita coisa para acessar o sobrenatural de Deus, porque ele vivia na identidade de um filho de Deus, e a identidade de filho de Deus, ela acopla o naturalmente sobrenatural. Interessante que muita gente se esconde dessa parte sobrenatural, porque nós banalizamos o sobrenatural como manifestação de poder, como fogo descer, como pessoas caindo, e glória a Deus que existe a manifestação da glória de Deus na eclésia, na igreja, mas nem sempre ser sobrenatural é um grande impacto, com uma grande visibilidade, com trimelique gospel, com cortar salame no ar, rodar. Não é sobre isso, é sobre como você vai andando na sua jornada de vida, como você vai encontrando pessoas ao redor do caminho, e você vai acessando esse lugar em Deus, o pensamento de Deus a respeito daquela pessoa, e você vai transmitindo Deus naturalmente, na sua identidade,
tem gente que é mais extrovertida, tem gente que é mais assembleiana, mais avivada, tem gente que é mais tranquilo. É uma palavra tranquila, é uma forma de dizer que você fala: caramba, agora que eu me toquei que foi uma palavra para mim. Eu não sei qual que é a sua identidade, eu sei que Jesus, Ele não está preocupado qual é a sua identidade. Jesus está preocupado com a sua obediência em ser naturalmente sobrenatural. E aqui a gente está vendo um contexto maravilhoso para a gente entrar nessa história, maravilhoso para a gente entender um pouquinho mais o que a Bíblia diz. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão: cuidado com mensagens e com palavras que não é suficiente a Bíblia resolver e responder. A Bíblia tem a resposta necessária para mim e para a sua vida em todos os assuntos. O problema é que a gente é tão raso na nossa leitura e estudo, que a gente não aprofunda e ora pedindo uma revelação do Senhor, para que Ele transmita o que de fato Ele quer falar. E eu creio que nessa manhã, Deus vai transmitir de fato a mensagem que Ele quis colocar, inspirada no próprio Jesus em João, sobre essa história. Existem chaves, existe uma reflexão aqui muito profunda, existe algo que pode transformar a sua maneira de viver, pode transformar a sua maneira de pensar, pode tirar você que acha que não é para você, e trazer você mais perto da cruz, porque na cruz o sangue foi derramado, justificado, tudo aconteceu, e hoje eu e você temos acesso ao Pai, e esse acesso ao Pai nos garante uma vida em abundância. Agora, nós precisamos entender esse contexto, nós precisamos entender o que estava acontecendo, gente, porque o que aconteceu nesse período do versículo 6 a 15 é muito fora da casinha, é muito fora do comum. Vocês não têm noção o que era um judeu conversar com um samaritano, e para piorar a história, vocês não têm noção do que era um judeu homem conversar com uma samaritana mulher. Era muito fora do contexto, era muito fora da realidade, era muito fora da casinha, era muito além do que os olhos poderiam imaginar. E por que será que Jesus foi tão claro em fazer isso? Agora vamos entender o que acontecia, que esse povo não gostava do outro povo. Será que você sabe o porquê que o samaritano, mesmo sendo da mesma região, era tão rejeitado pelo judeu? Sabe por quê? Porque no século 8 a.C., mais ou menos, teve uma invasão da Síria sobre o povo de Israel, e pegou então alguns dos israelitas e levou para a Síria. E quando eles levaram esse povo para a Síria, eles doutrinaram, eles ensinaram, eles catequizaram o povo israelita a também adorar a outros deuses, a também fazer cultos pagãos. E aí você começa a ter uma mistura de raça, uma mistura de credo, uma mistura de etnia. Então se formou novas famílias, mas famílias entre aspas misturadas, de pessoas da Síria com pessoas de Israel. E quando a Síria cai, quando volta de novo o poder no território israelita, esse povo vai então civilizar a região de Samaria. Só que o judeu tradicional, o judeu de Jerusalém, o judeu mais focado no judaísmo, farisaísmo, ele enxergava aquele povo de Samaria como um povo impuro, como um povo misturado, como um povo que não era digno nem de uma conversa. Afinal de contas, era um povo que se misturou, era um povo que não tinha mais as práticas de adoração ao Deus de Israel, já tinha misturado, já tinha normalizado. Interessante isso, igreja, interessante, porque era o povo de Israel, era o mesmo povo, eram as mesmas histórias de Jacó, eram as mesmas histórias de Abraão, era a mesma história de Moisés, era a mesma história ensinada no Pentateuco, era a mesma história ensinada na Torá. Mas de repente, por uma questão de um exílio, esse povo sai de Israel, se mistura com outras práticas que não são práticas tidas como boas para Israel, ou para o Deus que nós conhecemos. E quando eles voltam e começam a civilizar uma cidade chamada Samaria, eles já normalizaram aquilo que então não era para ser normalizado. E eu acho isso maravilhoso, igreja. Sabe por que eu acho isso maravilhoso? Primeiro, porque você está aprendendo por que judeu não se dava com samaritano, sendo que eram parentes, eram da mesma região. Mas é porque na cabeça do judeu
eles tinham se corrompido a uma outra doutrina, eles tinham se, a palavra é forte, mas é verdade, eles tinham se prostituído para uma outra doutrina, em troca de talvez um pouco mais de paz, em troca talvez de uma aceitação, em troca talvez de um lugar. E nós estamos falando aqui século 8 antes de Cristo, mais ou menos. Agora é interessante quando a gente aplica para os nossos dias atuais, e é por isso que eu preciso chamar a tua atenção nesse momento como igreja. Será que às vezes a gente não está um pouco parecido com esse povo samaritano, que a gente normaliza as coisas, e a gente acaba aceitando algumas coisas, e a gente acaba deixando acontecer algumas coisas, que se nós estivéssemos saindo desse contexto do século 21, indo para essa história do poço de Samaria, será que nós não estaremos mais parecidos com o samaritano do que com o próprio Jesus, ou com o próprio judeu? Porque nós estamos normalizando muita coisa, porque nós estamos deixando corromper os nossos pensamentos com coisas do tipo: ah, cara, eu acho que não tem problema, eu acho que é normal agora a gente ter esse tipo de coisa na igreja. Não, não é normal. Como povo de Israel, nós não podemos negligenciar e nos misturar com práticas do mundo, porque uma coisa é o sagrado, outra coisa é o secular. Mas pastor, a gente não fala que a gente tem que ser sagrado no secular? Sim, você tem que influenciar nas esferas da sociedade que Deus te colocou, e ser santo como Jesus era santo, na política, nos hospitais, na televisão, no ensino, na igreja. Agora, tem determinadas coisas que você não pode negociar, tem determinadas coisas que eu e você não podemos negociar, porque senão nós vamos nos misturar, porque senão nós vamos permitir, porque senão nós vamos abrir concessões e normalizar coisas que não devem ser normais. E era o que o povo fez, e por isso que o judeu tinha tanta, vamos usar um termo mais jovem aqui, tinha tanto ranço do samaritano. Então você tem que entender o contexto. Por que que o povo judeu não gostava do samaritano? Está aí o exemplo, está aí o porquê. Porque o povo tinha se misturado. Agora, tem um outro contexto aqui. Era uma mulher. E meu irmão, para essa mulher estar ao meio-dia no poço de Jacó, e o poço de Jacó é um simbolismo muito forte para aquele povo do que Deus tinha feito com os antepassados, e ficava na região de Samaria. Por quê? Porque antes de tudo isso, de fato era um povo só. Nós temos as 12 tribos, nós temos as civilizações judaicas. Agora, essa mulher estava meio-dia nesse poço. Meio-dia nessa região é 50 graus. Sensação térmica de 55 a 59 graus. Qualquer ser humano normal, qualquer ser humano bem, qualquer ser humano em paz, escolheria talvez 6 da manhã, talvez 5 da tarde, o sol já se foi, ou o sol nem chegou ainda, está mais tranquilo. Mas essa mulher, ela escolheu ir meio-dia, porque além dela ser samaritana, além dela ser uma mulher, e naquela época, meu irmão, mulher não significava absolutamente nada. Tanto é que qual é o nome dela? Uma mulher. Se fosse tão relevante naquela época, você não concorda comigo que teria o nome dela escrito na Bíblia? Pastor, mas então por que escreveram o nome de Batseba, por exemplo, na Bíblia? Porque nem é o nome dela. Pastor, você quer me dizer que Batseba, a mulher que adulterou com Davi, ela não chama Batseba? Não. Como assim? Vai ler a Bíblia, vai pesquisar, vai estudar, vai entrar para a escola de pregador, que você vai ver o porquê. Bat, filha, Seba, filha de Seba. Naquela época, ou era mulher, ou era filha de, neta de. Bat, Seba, filha de Seba. Mas a gente aprendeu o quê? É o nome. Por isso a gente tem que tomar cuidado se a gente aprendeu mesmo. Por isso tem que tomar cuidado se a gente sabe mesmo. Mulher não tinha significado algum naquele tempo. Era filha daquele, era neta daquele, era esposa daquele. E nesse caso do Novo Testamento, uma mulher. Uma mulher. Então, além de ter uma tensão geográfica, uma tensão religiosa entre o judeu e o samaritano, ainda tinha mais um porém. Era uma mulher que Jesus ia conversar. E tinha mais um porém. Se essa mulher estava meio-dia, é porque essa mulher não era fácil.
É porque essa mulher, ela queria se esconder das pessoas. É porque essa mulher, ela não queria se encontrar com absolutamente ninguém. Porque se ela se encontrasse com alguém, talvez esse alguém ia julgar, talvez esse alguém ia questionar, talvez esse alguém ia perguntar, como Jesus perguntou e teve uma resposta. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas talvez essa mulher estava tentando simplesmente se esconder. E eu e você, muitas vezes na nossa jornada, quantas vezes você não tentou se esconder? Quantas vezes você não tentou ir ao poço ou buscar ajuda ao meio-dia, quando ninguém vai te ver, quando ninguém vai te perceber? Mas eu quero dizer para você que mesmo nesse momento, mesmo nesse lugar, mesmo que seja meio-dia ou horário pior, mesmo que você tenha um passado obscuro, Jesus pode chegar. E quando Jesus chega, Ele não se importa com o que aconteceu lá atrás com você, Ele não se importa com o que você está vivendo, Ele se importa com como você pode ser transformado, receber a água, receber a pureza, receber a limpeza, receber a fonte, a vida eterna e ser transformado. E não importa o horário, não importa o como, não importa o modo, nós precisamos entender o que essa mensagem está querendo nos extrair. Existia uma tensão religiosa, geográfica, de gênero, mas Jesus, ele foi muito intencional. Sabe como que eu sei que Jesus foi intencional? Quando ele fala para os discípulos: ó, vai para a cidade, vai resolver as paradas em outro lugar, porque ele queria, ele já sabia que ele teria um encontro especial com essa mulher. E os discípulos, com certeza, porque em outros episódios os discípulos estavam sendo tratados e eles falavam: mestre, por que você está dando corda para isso aí? Mestre, por que você está falando com esse cara? Mestre, será que esse aí pode ser um dos nossos? Então Jesus sabia que os discípulos não estavam 100% tratados, e falou: ó, dá uma voltinha lá na cidade, que eu vou pegar água, eu vou me recolher. Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher. Da mesma forma que Jesus tem um encontro marcado conosco. Gabriel, Paulo, vocês podem colocar um pouquinho de teclado aqui para mim no retorno, por gentileza? Agora nós precisamos entender o que esse poço de Jacó também significa, porque ele estava do lado de Samaria, e era um momento muito, era um lugar muito importante para o povo, era a representação de uma aliança que Deus fez, era a representação de algo importante que Deus fez na vida de Jacó. E às vezes Deus faz marcos e alianças nas nossas vidas que a gente se esquece muitas vezes. Naquele momento, Jesus não estava só querendo tratar o coração daquela mulher, ele estava querendo mostrar aqui, neste lugar, aonde um dia foi transformada a história desse homem, desse patriarca, da sua descendência, também é o mesmo lugar que Deus quer remir a sua história, mudar a sua história, transformar a sua história, restaurar a sua história. Por isso Deus nos leva muitas vezes a voltar para lugares que a gente já passou. Por isso que Deus muitas vezes nos leva a lugares que a gente tem que enfrentar os desafios. Por isso que muitas vezes Deus nos leva a lugares que nós precisamos mudar a perspectiva do que já geramos lá atrás. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja: não adianta você fugir, não adianta você se esconder de lugares que você passou e não deixou uma boa marca. Você vai precisar num determinado momento voltar e consertar. Você vai precisar num determinado momento voltar e alinhar, realinhar. Talvez hoje é uma manhã onde Deus está falando: será que você não precisa buscar um poço? O lugar aonde foi transformado, o lugar aonde precisa ser transformado. Talvez seja isso a mensagem para você, ou talvez seja a mensagem: você pode se esconder meio-dia, você pode não ter o melhor passado do mundo, basta Jesus chegar, basta Jesus entrar, basta Jesus vir com uma palavra e Ele transforma o passado em testemunho, Ele transforma a bagunça em mensagem. Agora, nós precisamos refletir um pouco sobre esse poder natural e sobrenatural do Senhor Jesus, que nos disse que nós faríamos coisas iguais ou maiores. Nós não podemos limitar a nossa cabeça a algo tão raso, quando nós temos uma fonte inesgotável, a fonte de vida, a fonte de água. Quando nos movemos além das circunstâncias, essa é uma manhã onde Deus quer que você se move além das circunstâncias, além das tensões, além da tensão geográfica, além da tensão territorial, além da tensão étnica, além da tensão moral, além da tensão ideológica. Nós precisamos quebrar essas barreiras. Quando nos movemos além das circunstâncias que os nossos olhos estão enxergando, Jesus, quando Ele vê aquelas circunstâncias, quando Ele enxerga aquela mulher, quando
ele enxerga aquela tensão, quando ele enxerga aquele povo, quando ele enxerga uma possibilidade, a quebra de barreiras culturais e sociais. Por isso, meu irmão, eu não acredito como pastor, eu não acredito como teólogo, eu não acredito como ministro do Evangelho nessa nação, que alguns foram escolhidos. E agora eu estou falando de doutrina para você. Eu não acredito, e essa igreja não acredita, que alguns foram eleitos, que o Senhor Jesus morreu na cruz por alguns, que o Senhor Jesus morreu na cruz para alguns que foram eleitos, não, predestinados, não. O Senhor Jesus morreu na cruz por todos aqueles que confessarem que Ele é o único Deus suficiente. Porque senão a gente banaliza o sacrifício de Jesus e coloca uma parcela de pessoas só. E se você parar para pensar, meu irmão, vamos conversar aqui, eu espero que você esteja comigo. Quando Jesus estava na cruz, e meu irmão, se você não sabe, cruz, morte de cruz, era a pior sentença que um homem poderia receber do Império Romano. Mais ou menos assim, para alguém morrer de cruz, essa pessoa no mínimo, ela fez alguma atrocidade. Por exemplo, vamos ser bem claros, nós estamos sendo claros e bíblicos. Na quarta-feira começamos um estudo sobre Judas, carta de Judas, onde nós somos bíblicos. Nós vamos continuar nessa quarta, esse estudo bíblico profundo. Venha quarta-feira às 8 da noite, você vai mergulhar na palavra. Mas vamos ser claros, mais ou menos como se hoje um estuprador recebesse essa sentença, um pedófilo recebesse essa sentença. Então, ou seja, quando Jesus, que recebeu a pior sentença por mim e por você, estava numa cruz pregada, ao lado dele tinha dois caras, e esses caras, meu irmão, não eram fáceis. Esses caras eram mais ou menos dessa linha que eu acabei de falar. Agora, um deles zomba, o outro fala o quê? Senhor, se o Senhor é o tal de Messias, lembra de mim, cara. O que Jesus responde? Ainda hoje estarás comigo. O primeiro homem a subir ao céu não foi com Jesus, não foi Moisés, não foi Paulo, não foi Matias, não foi Pedro. O primeiro homem a subir com Jesus foi um bandido, foi um marginal, da maior periculosidade que poderia existir. Então como que eu posso afunilar o Evangelho, a redenção, a justificação, o sangue do meu Jesus a uma parte de pessoas? Não faz o menor sentido. Deus enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O sacrifício de Jesus foi por mim, foi por você, foi por o bandido, foi pelo traficante, foi pelo bruxo, foi pela prostituta. Nós precisamos entender, igreja, e nós precisamos olhar para a Bíblia, o que a Bíblia está dizendo para nós. Aquela mulher não era fácil, mas Jesus estava querendo quebrar uma barreira social e cultural, como Jesus essa manhã quer quebrar uma barreira social e cultural. Eu não vou naquela igreja, o pastor tem tatuagem. Eu não vou naquela igreja, as pessoas lá são diferentes. Meu irmão, nós precisamos quebrar barreiras sociais, étnicas. Nós precisamos entender que se Jesus estivesse aqui, não é que Ele aceitaria todo mundo, que é outra coisa. Nós não vamos normalizar pecado aqui nessa igreja, mas você precisa amar o pecador, você precisa receber o pecador em amor, e a palavra irá confrontar o pecado como confronta o seu, como confronta o meu. E a pessoa vai escolher se ela vai querer transformação ou se ela não vai querer transformação. O ponto é, nós precisamos nos mover quebrando barreiras sociais, culturais, como Jesus está nos ensinando aqui. Ele quebrou o protocolo, Ele deixou de lado o protocolo, e Ele foi intencional em falar com aquela mulher que não era fácil, que era de uma outra jurisdição social, que era de um outro credo. Ele foi intencional, porque Ele é intencional por mim e por você. Chega de protocolo na presença do Senhor. Nós precisamos entrar na presença do Senhor de corações limpos, mãos puras, para que nós possamos alcançar o Mestre, independente da sua condição.
chega de protocolo na presença do Senhor. Isso não é farisaísmo, igreja, é normalizar uma vida de pecado dessa porta para trás, e quando chega aqui na igreja, coloca o paletó, coloca a Bíblia embaixo do braço, fala até mais grosso: a paz do Senhor. Não, Jesus não morreu para farisaísmo, para hipocrisia. Jesus morreu para resgatar eu e você das trevas. A Bíblia fala que esse mesmo Jesus foi ao inferno, pegou a chave do inferno, subiu ao Deus Pai já com tudo que você tem de necessidade. Ou seja, chegou um tempo que quando Jesus te encontra, me encontra, e nós agimos nesse sobrenatural de Deus, Ele quebra barreiras culturais e sociais. João 4, 16 e 19, olha o que Jesus fala. Ele disse: vá, chame o seu marido e volte. Jesus sabia a condição daquela mulher, Jesus sabia que ela não era fácil, Jesus sabia que a história dela era suja, Jesus sabia que a história dela era bagunçada, e Ele fala isso para ela porque Ele não queria só expressar um amor para ela, Ele queria também transformar o coração dela, a identidade dela, quem ela era, como ela se enxergava. Meu irmão, pode chegar do seu lado alguém hoje que não é fácil, que o passado é obscuro, que dá até medo de ouvir, mas se você entender o papel de Jesus, se você entender que você pode sim, olha aqui, Jesus andando em meio a uma multidão nesse momento, se você for um representante de Jesus, você não vai olhar para a circunstância, você não vai olhar para o protocolo, você não vai olhar para o pecado, você não vai olhar para aquela pessoa como uma miserável, você olha através dos olhos de Jesus, que são os olhos de amor, os olhos da graça, os olhos da compaixão, os olhos daquele que tem vontade boa, perfeita e agradável para todos. Agora, nós precisamos quebrar o protocolo, igreja. Nós estamos muito cheios de protocolo. Estamos muito cheios de protocolo. Jesus não teve protocolos aqui. Jesus falou: vá e chame o seu marido. Não tenho marido, respondeu ela. E disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem está agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E disse a mulher: vejo que o Senhor é profeta. Aquela mulher estava com dificuldades. Aquela mulher não tinha identidade, aquela mulher não sabia quem ela era, e quando você não sabe quem você é, qualquer pessoa está bom para você. Sabe qual é o problema? Porque tem 1, 2, 3, 4, 5 casamentos, 1, 2, 3, 4, 5, 10 relacionamentos, porque você não sabe quem você é, você não sabe quem você quer, e você não sabe o Deus que você serve, ou você não tem fé no Deus que você serve, que vai te entregar a sua metade. Ela não sabia, para ela estava tudo certo, para ela era normal até, mas tem coisa que não é normal, tem coisa que Jesus chega e fala: opa, basta, eu quero extrair de você qual é o problema, eu quero extrair de você qual é o seu pecado, eu quero extrair de você o que você precisa, mas vai precisar ter uma transformação a partir de aqui. Cuidado para em determinados momentos Jesus chegar para você e falar assim: faz tal coisa, mas Senhor, eu não consigo, faz tal, Senhor, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, nós ouvimos ontem aqui a juventude, quem obedece parcialmente, desobedece totalmente. Ou você falou sim e vai transformar a sua vida, ou você não falou sim. Nós não podemos normalizar a igreja. Jesus estava tratando o coração, Jesus estava mexendo com o coração daquela mulher, Jesus estava nos ensinando que você não precisa fazer nenhuma oração, gritando no ouvido de ninguém, assoprando na cara de ninguém, colocando a mão, empurrando a pessoa para ver se ela cai, até porque não é o tanto que você cai, meu irmão, é como você se levanta na presença do Senhor. Quando você for orar por alguém, quando você for entregar uma palavra para alguém, por que tem que gritar? Por que tem que começar a orar em língua? O que é isso? Se você sentir no seu espírito, amém, mas não é necessário. Você pode ser natural como Jesus foi natural. Ele queria acessar o coração daquela mulher, ele queria mostrar um Deus que poderia curar as emoções daquela mulher, mas ele não ficou, ele não pulou, ele não sapateou, ele não começou a orar em língua, ele simplesmente falou: chama o seu marido. Ali ele já acessou o lugar. Mas Senhor, eu não tenho. Sim, você não tem. E o que você tem nem é teu marido. Jesus
são uma palavra de conhecimento aqui, sem muita pirotecnia. Por isso que muitas vezes, sim, você pode ser mais avivado, você pode estar no mover do Espírito, e glória a Deus por isso, nós somos uma igreja que acreditamos no mover do Espírito, mas cuidado, porque Deus não está interessado se é bonito, se é majestoso. Deus está interessado se há uma obediência de coração. Jesus estava simplesmente encontrando o coração daquela mulher, conectando o coração daquela mulher e dizendo: filha, realmente a tua vida não está legal, é por isso que você está aqui meio-dia, porque você quer se esconder, mas mesmo num dia como você quer se esconder, eu estou aqui para te encontrar. Jesus está nessa manhã para te encontrar. Jesus está nessa manhã para te encontrar. Agora, quando nós nos movemos além das circunstâncias, além da gente quebrar barreiras culturais e sociais, e nós precisamos, igreja, começar a nos mover saindo de algumas barreiras. Nós também vamos ser natural, porque nós vamos acessar o sobrenatural de forma natural, porque há uma verdadeira adoração. Há uma verdadeira adoração. Quando você quebra essas barreiras, quando você entende quem você é em Deus, há uma verdadeira adoração. Então há quebra de barreiras sociais e culturais, mas há uma verdadeira adoração. Olha só, João 4, 23 e 24, olha o que a palavra diz. João 4, 23 e 24, no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus estava lá no diálogo com aquela mulher, e ele fala, está chegando um tempo, aonde Deus está à procura de quem não está preocupado com o que está acontecendo ao seu redor, ou com as circunstâncias ao seu redor, mas que adora em espírito e em verdade, que se entrega, que se derrama. Sabe o que é lindo? Porque Jesus já dá uma promessa maravilhosa, que ele fala assim, são estes os adoradores que o Pai procura. Deus não te procura porque você canta bem, Deus não te procura porque você tem talento, Deus não te procura porque você é a última bolacha do pacote, Deus não te procura porque você é bonitinho, bonitinha, Deus não te procura porque você tem um cabelo ou se você não tem cabelo. Deus te procura se você o adora em espírito e em verdade. Por isso que não importa a circunstância, importa o coração de um adorador. E quando você quer quebrar as circunstâncias, e quando há uma verdadeira adoração, Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus está levantando uma geração, procurando uma geração que esteja adorando ao Senhor em espírito e em verdade, independente de barreiras, independente de credos, independente de como você está. Quando você vem para Ele, Ele transforma, Ele busca adoradores de verdade. Por isso, meu irmão, quando você vem para um culto, não é possível. Como que você consegue vir para um culto, sair da tua casa 9h30, 9h40 da manhã, porque eu profetizo que nós vamos ser uma igreja que vai sempre chegar no horário? Como que você consegue chegar aqui no momento de adoração, que você poderia se conectar com o Pai, porque o Pai está buscando adoradores de espírito e verdade, e você cruza o braço, e você fica frio, e você muitas vezes julga a música, julga a voz. Nós temos que voltar aqui no próprio texto, que diz o quê? São esses adoradores que o Pai procura, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Deus não precisa da tua canção. Nesse momento há anjos ministrando o Senhor 24 horas por dia, dizendo santo, 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 é o Senhor. Deus não precisa necessariamente da minha e da tua, do meu e do teu louvor, da minha e da tua, do meu e da tua canção. A gente não precisa, poderia soltar um play num playback ali e dá tudo certo. Deus precisa da nossa adoração, da nossa devoção, do nosso coração, do nosso estarmos em espírito e verdade adorando ao Senhor. Agora, por que não quebrar essa barreira no momento de culto? Porque quando há verdadeira adoração, o Senhor vem,
o Senhor se manifesta. Me lembra uma vez no Rio de Janeiro, nós estávamos pregando na igreja metodista de Campo Grande, Rio de Janeiro. Dani estava junto, e nós estávamos ministrando louvor, na adoração, sem nenhuma oração, sem nenhum momento de milagre, sem nenhuma pirotecnia, sem nenhum trimelique, sem nenhum nada. Durante o louvor, uma surda de nascença foi curada. Não teve oração específica, não teve oração em línguas no ouvido dela para ver se ela estava escutando, e quanto mais gritar, mais ela vai escutar. Foi na adoração, porque a adoração, quando ela é genuína, ela quebra barreiras, ela quebra cadeia, ela quebra grilhões, ela acessa o coração do Pai, e na adoração ela vai libertando, ela vai liberando aquilo que você tanto busca. Deixa eu te dar um conselho: você não precisa esperar a palavra para ser abençoado. Quando você entrar das 10 às 10h25, que é mais ou menos o tempo do louvor, você já pode receber sua cura, você já pode receber seu milagre, você já pode receber a restauração, e depois na mensagem, você só vai curtir, você só vai falar: Senhor, obrigado, eu senti que eu recebi o que eu preciso, agora eu quero aproveitar a tua presença. E não esperar o final do culto para ver se você busca, porque no começo você já pode receber a bênção do Senhor. Sabe por quê? Porque na adoração Ele se move, e quando Ele se move na adoração, Ele não está à procura de uma voz bonita, Ele está à procura em quem o adore em espírito e em verdade. Tem que mudar a sua mentalidade, tem que mudar a minha mentalidade. Nós precisamos ser naturalmente sobrenatural e entender que Jesus estava acessando um lugar aqui na vida daquela mulher, que Ele estava dizendo: olha, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Chega de hipocrisia, chega de chegar na presença do Senhor e perder a oportunidade, igreja. Eu não gosto quando o pastor ministra. Eu não gosto quando o Lucas ministra. Eu não gosto quando a Rebeca ministra. Sabe o que mais me tranquiliza aqui? É que nenhum desses ministros estão aqui para te agradar. É que nenhum desses ministros estão aqui para cantar para você gostar. E é o que me deixa mais motivado de continuar. É porque eu conheço o coração de cada um desses ministros e sei que eles estão aqui para adorar o Senhor. Então, se você gosta, se não gosta, se está alto, se está baixo, como a pastora Iane falou, está alto, vai para o fundo. Simples de resolver. Não gostei da música que o ministro tal escolheu. Não é para você. Não estamos cobrando ingresso para você entrar aqui e assistir um show. A adoração é para Deus. Por que você não para de julgar e pensar e começa a mergulhar e falar: Deus, é nessa canção? Então me mostra nessa canção a sua misericórdia, me mostra nessa canção a sua graça, me mostra nessa canção o seu perdão, me mostra nessa canção a minha cura, me mostra nessa canção a visão para o próximo semana. Me mostra, Senhor. Nós temos que quebrar essas barreiras, igreja. É um pouco mais duro, mas é verdade. É chato a gente vir na presença do Pai com um monte de condiçãozinha. É chato a gente vir na presença do Pai com um monte de vaidade. Eu não gosto dessa palavra. Não gosto daquele pastor. Não gosto daquela pastora. E a mensagem vai ser pregada do mesmo jeito. A palavra aqui na Logos vai ser pregada do mesmo jeito. Por quê? Porque nós somos uma igreja onde um dos nossos pilares é adoração e intercessão. É por isso que nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade, porque é quem Deus procura. Deus procura adoradores em espírito e em verdade. Quando nós não olhamos para as circunstâncias, quando nós nos movemos naturalmente no sobrenatural de Deus, além da gente quebrar barreiras sociais, geográficas, barreiras que a gente fica muitas vezes num farisaísmo de hipocrisia de acessar, nós também vamos entrar e exigir de nós uma verdadeira adoração que Jesus estava ensinando essa mulher. Vocês precisam me adorar, é adorar a Jesus. Por isso essa manhã eu te convido, antes da gente encerrar o terceiro ponto e a conclusão, por que não adorar agora?
Por que não tirar um tempo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, e adorar a Jesus, que encontrou aquela mulher ao meio-dia, para mudar a história dela, mas que te encontra hoje? Sugestivo, né? Já são meio-dia, que te encontra hoje, na sua maior debilidade, na sua maior ausência de algo, naquilo que você precisa. E eu posso com convicção dizer que talvez tem pessoas aqui que precisam de milagres hoje, milagres essa semana, respostas de Deus. Deus quer te encontrar nesse lugar nessa manhã, Deus quer te encontrar nesse lugar de aliança, Deus quer te encontrar nesse lugar, mas tem que ter adoração. Por isso eu quero te convidar, se você puder, feche seus olhos, deixa Deus falar ao seu coração. Eu quero que você imagine, a cena de Jesus chegando nesse poço. Você tira essa mulher de cena, coloca você, nas suas debilidades, nas suas transgressões, nos seus pecados, no seu passado, na sujeira que um dia de repente você esteve ou está. E Jesus chega, olha para você e fala: me dá um pouco de água. Eu não tenho água, eu não consigo pegar. Eu começo a justificativa. Aí Jesus fala para você: não, eu sou essa fonte de água. Se você me beber, se você vir a mim, você jamais terá sede. E aí você começa a compreender o que Deus está falando. Aí você começa a sentir a presença de Jesus. E aí ele fala: deixa eu falar uma coisa para você. O que importa é que você me adore em espírito e em verdade. Que você me adore, que eu seja o centro da sua vida, para que as coisas aconteçam. É isso que Jesus está falando para nós por enquanto nessa manhã. E nós vamos declarar que nós vamos adorar esse Deus em espírito e em verdade. Por isso eu te convido a manter os seus olhos fechados. Deixa Jesus tocar seu coração. Eu creio que durante esse momento Deus vai tocar feridas na alma. Deus vai tocar pessoas, lugares que precisam ser tocados nessa manhã. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Se você conhece, começa a declarar. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Eu imagino que essa mulher cantou isso depois. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Olha aqui para mim. Quando nós nos juntamos para adorar, há uma atmosfera liberada, há um mover liberado. É isso aqui na eclésia, é isso aqui na igreja, mas também acontece a mesma coisa quando você faz isso na sua casa, no teu carro, no teu trabalho, sozinho, no avião, no ônibus. Experimenta essa semana, igreja. Experimenta colocar uma adoração cristocêntrica como essa, aonde o foco é o próprio Deus, e começa a declarar, e começa a profetizar.
Quando há adoração verdadeira, há transformação. Essa mulher foi transformada à medida que ela foi entendendo que a água da vida era o próprio Jesus. E essa manhã nós precisamos beber dessa água que é uma fonte inesgotável, que jorra sem fim. Essa água que é pura, que é limpa, que é mansa, que é humilde, que está disponível para você independente do como você está, que está disponível para você independente da circunstância. Há uma fonte jorrando neste lugar nessa manhã, há uma fonte inesgotável que quebrou barreiras da adoração verdadeira. E quando nós não olhamos para as circunstâncias mais, e quando nós nos movemos além da circunstância, o terceiro e último ponto é que há Jesus como fonte de vida. Há Jesus como fonte de vida. Jesus é a fonte de vida. Jesus é a fonte da minha e da sua vida. Jesus é suficiente na minha e na sua vida. Se não fosse Jesus te encontrar na sua debilidade, aonde você estaria? Ele é suficiente, igreja. João 4,10. E Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Jesus está nessa manhã não só aqui te pedindo algo, Jesus está aqui para te oferecer uma vida, e vida em abundância, uma vida de uma fonte inesgotável. Jesus, a fonte de água viva. Será que você está disposto a beber dessa água, igreja? Será que você está disposto a mergulhar nessa água, como essa mulher de Samaria? E a Bíblia fala que depois que ela foi transformada pelo poder do encontro com Jesus, ela voltou para a cidade dela e ela não foi mais a mesma. Ela começou a não ter mais medo de quem ela era ou da condição que ela estava, mas ela começou a declarar Jesus, ela começou a declarar o Messias, ela começou a ser uma missionária naquela terra tão improdutiva. O que te afasta de viver isso? Sabe o que é lindo, igreja? Talvez você está aqui precisando de um monte de coisa e você não entende que Jesus está disponível para te dar o que mais custou, que foi a própria vida dele. E às vezes a gente para com algumas concessões de não entregar o que mais nos custa, a gente não entende os desígnios de Deus. E é lindo porque quando há nessa mensagem, quando há uma quebra de barreiras culturais na nossa mente, nas nossas ações, quando há uma verdadeira adoração, e quando há Jesus como fonte de vida, a gente vê se cumprindo o evangelho de João, a divindade do próprio Jesus, porque João escreve sobre a ótica da divindade do próprio Senhor Jesus, diferentemente de Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinópticos, que são outras perspectivas. João, o autor, está dizendo: Jesus é sim o próprio Deus, Jesus é sim uma divindade, Jesus é sim um Deus. Então aqui nós estamos vendo um homem, nós estamos vendo o Senhor Jesus dizendo e se cumprindo nos evangelhos, um poder manifesto da palavra dele, porque lá no começo, lá em Gênesis 1, através de uma ordem, através de um haja, Deus criou tudo. Mas aqui no Novo Testamento, através da palavra de Deus, através do há de Deus, que é o presente do indicativo, que faz com que algo existe, Deus traz à existência o que precisa nessa manhã. O Antigo Testamento, Deus ordenou: haja, faça, leis, vai para lá, vai para cá. O Novo Testamento, na figura de Jesus, Deus trouxe a existência, Deus trouxe um testemunho, Deus trouxe o próprio Filho. Eu não sei se você consegue compreender que nós não estamos vivendo uma ordem de Deus, nós estamos vivendo uma graça de Deus, onde Ele traz à existência o que precisa existir. Isso me lembra uma história. Eu estava pregando no Ceará, sertão do Ceará, estava pregando numa conferência, e eu conheci um menino, aquela primeira vez que eu fui, o menino veio falar comigo, Samuel, o nome dele. Pastor, eu queria te contar meu testemunho, porque eu acho que vai te impactar, e faz um mês que isso aconteceu na minha vida, eu quero contar. Bora, conta. Estava falando sobre fé, falando sobre sim, falando sobre Rinene. Pastor, eu sou da Polícia Militar do Estado, e eu
quis fazer uma prova para me tornar da polícia especial. Rio de Janeiro BOP, aqui em Londrina, Paraná-Choque, lá no Ceará chama Raio. A operação no sertão, de moto, os caras daquele tamanho que você pode imaginar, enfim. E eu fiz a prova, pastor, e eu passei, e eu quero glorificar a Deus, porque foi muito importante, mas tem algo que eu quero contar, como que foi para eu passar, e você já vai entender. Conta, querido. Pastor, a prova era o seguinte, eles zeravam o tanque de combustível da moto, aquelas motos trail, né, grandona da polícia, porque eles fazem muita operação em sertão. Eles zeram a gasolina, a gente tem que estar com fardamento, com nossas armas mais pesadas, mochila cheia de coisa, e a gente tem que andar no sertão por cerca de 12 a 20 quilômetros, empurrando a moto, e a gente não pode, a gente tem um tempo para fazer isso, sol escaldante do sertão do Nordeste, muito pesado, e a gente tem que cumprir um determinado tempo. Essa é a última prova. E na minha turma, ele falando, tinha 15 e só 4 se formaram, ou só 4 passaram nesse teste, e eram os 4 que estavam no meu grupo. Falei, cara, que legal, glória a Deus por isso, Deus abençoe ele, mas sabe como que foi? Eu falei, não, me conta. É o seguinte, a gente estava fazendo a prova, e estava muito sol naquele dia, e a gente começou a ficar com muita sede, a gente não pode levar água, a gente tem que conseguir água em algum lugar, e conseguir água no sertão, meio complicado, mas a gente encontrou uma casa, muito simples, aquela casa de filme de sertão mesmo. A gente bateu na casa desesperado e veio uma senhora. Quando a senhora saiu da porta, um monte de criança ao redor dela, e a gente desesperadamente pedimos água. A senhora tem um pouquinho de água para a gente tomar? 4 caras, imagina o tamanho desses caras. Ela, tenho sim, filho. Trouxe 2 ou 3 garrafas PET, bem simples, cheia de água, e esses caras, enfim, como se não houvesse amanhã, tomaram água, Deus abençoe, e foram e terminaram a prova. Ele falando, pastor, se não fosse aquela água, com certeza nós não conseguiríamos, ou nem todos nós, ou nem nós conseguiríamos, porque era muito quente, estava muito escaldante, a gente precisava tomar água, aquela senhora nos ajudou. Eu falei, glória a Deus, meu querido, e aí, o que você fez por ela? Pastor, a gente chegou, passamos no teste, passamos na prova, nós nos juntamos nós 4, lembramos dela e falamos, vamos fazer uma grande compra no mercado, afinal de contas ela precisa de comida, com certeza, olha a casa dela, olha onde ela mora, vamos fazer uma compra especial. Ele contou que ele compraram tudo do bom e do melhor, tudo que eles comprariam para eles. Ele brincou comigo, comprei até Nutella, pastor, comprei peça de picanha, levamos para ela, fomos lá no sertão, saíram de Fortaleza, foram lá para o sertão levar, chegamos lá para ela e falamos assim, lembra da gente? Ah, lembro sim. Então a gente conseguiu passar no teste da polícia aqui, a gente fez uma compra especial para a senhora, para que a senhora possa ter aí um alimento durante um bom tempo, coisas especiais para as criancinhas aí, não sei se são seus netinhos, e eu creio que ele é crente cristão, eu creio que é o que você mais precisa aí, alimento, porque afinal de contas aqui é muito distante. A senhorinha disse assim, obrigado meu filho, obrigado, Deus abençoe, com muita simplicidade, mas não é essa coisa que eu mais preciso. Aí ele, não, o que é então, senhora, que a gente vai dar um jeito de conquistar para a senhora? O que eu mais preciso aqui, o que a gente mais precisa aqui é água. Aquele dia que vocês tomaram a garrafa de água, eu entreguei todas as águas que eu tinha para vocês, e a gente usa água para banho, alimento, lavar a boca, enfim. E naquele dia eu tinha acabado de manhã de vir, porque eu ando 12 a 13 quilômetros por vez para conseguir pegar água e trazer para minha casa. E aquele dia, aquela manhã, eu tinha acabado de chegar e vocês me pediram água, e eu vi o tamanho de vocês, e eu fiquei com muita dó de vocês, e eu entreguei tudo, eu não deixei nada, e a gente só conseguiu pegar água 2 dias para frente, água potável, água boa. Ela não entregou uma garrafa, ela não entregou meia garrafa. Vamos ser sinceros, nós aqui, todo mundo bonitinho, bem trocadinho, ar-condicionadinho, vamos almoçar daqui a pouco, já está terminando. Será que se fosse a gente entregaria tudo? Será que eu e você um pouquinho mais estratégico, não? Tem 4? Deixo 2, eu dou 2, fiz minha parte, fiz minha boa ação, e garanto, ela entregou tudo. Mas sabe o que é lindo? Ele me contando, chorando, eu falei, caramba cara, vocês fizeram alguma coisa por ela? Fizemos, pastor, nós voltamos para Fortaleza, falei no batalhão, a gente juntou uma grana e mandamos um caminhão pipa lá para ela, e enchemos uma cisterna que ela tinha perto dela lá. Massa, glória a Deus, que bênção. Acabou aí a história. Fizeram algo por ela. Isso fazem 4 anos, 3 para 4 anos que eu fui para lá e ele contou esse testemunho. Ele me liga 1 mês atrás, Samuel, se estiver me ouvindo aí depois da mensagem,
Manda um ok aí para todo mundo ver. Me liga chorando: pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu falei: meu Deus do céu, Samuel, quanto tempo. Tinha visto ele em janeiro, fui pregar lá em Fortaleza, ele foi assistir a pregação. Fala, velho. Pastor, fui nomeado pela Polícia do Estado como subsecretário de Segurança Pública. Eu não estou entendendo. Eu tenho 28 anos, eu tenho 5 anos de polícia militar, eu fui nomeado subsecretário do Estado, eu saí da operação de rua, estou trabalhando dentro do palácio, no governo, com o secretário. Eu falei: caramba, cara, como isso aconteceu? Pastor, agora eu consigo entender o porquê que Deus me colocou nesse lugar. Como assim, Samuel? Me explica. Deus me levantou, me fez passar nesse teste no raio, eu me destaquei nesses 3 anos como o melhor soldado ali daquele batalhão, o secretário me chamou para ser subsecretário, agora eu estou na posição de governo, agora eu estou dentro do palácio. E sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz, pastor? Falei: não sei, Samuel, qual foi a primeira coisa que você fez? Eu fui lá no ministério, lá na Secretaria de Infraestrutura, e eu fui pedir para que eles construíssem um poço, para que ele construísse uma cisterna na casa daquela mulher, porque aquela mulher vai ter água para tomar. Deus vai te tirar de lugares e te colocar na posição de governo, de influência, para você lembrar o poço que você saiu, para você lembrar do lugar que você saiu. E será que você vai entregar seu tudo quando precisa? Deus não colocou esse menino como subsecretário para ele ser o bambambam. Deus colocou para construir essa obra lá na casa dessa mulher, porque um dia essa mulher entregou tudo que ela tinha para aquele menino, e hoje ele se lembra que aquele poço, aquele lugar, em generosidade, ele precisa fazer algo. O que eu quero que você entenda? O menino não era nada, a mulher samaritana não era nada. Quem nos garante que depois que teve esse encontro com Jesus, que depois que teve esse encontro com a fonte inesgotável, ela não foi uma missionária transformada, que levou muita gente aos pés de Cristo, que transformou e remiu muita história? O nosso próprio Senhor Jesus veio de uma linhagem que não era muito comum, veio de uma linhagem que não era muito confiável. Raabe, uma prostituta. Mas a gente está muito parado, esperando que as coisas precisam acontecer no padrão que a gente acha. Deixa eu te falar uma coisa, igreja, eu estou terminando a minha mensagem. Nós precisamos nos mover naturalmente no sobrenatural, porque Jesus está precisando que eu e você nos posicionemos, que saiamos desse poço que está vazio, que está seco, e nós possamos andar num poço de água viva, de água que jorra, de fonte inesgotável. Mas essa água não é só para te abençoar, essa água não é só para você, essa água é para que você possa jorrar sobre os outros, e jorrar, e dar, e entregar, e compartilhar. Jesus tem um propósito para você que vai muito além do que você pode ver, porque Ele não se move através das circunstâncias, Ele se move além das circunstâncias. 28 anos, 5 ou 6 anos ao total de polícia, subsecretário do Estado do Ceará. Porque é bom? Não. Porque tem anos de carreira e aí não. Porque é bom na política e aí foi nomeado? Não. Porque Deus queria levantar esse menino lá no dia daquele teste, naquela ocasião da água, para que um dia ele estivesse numa posição de influência, numa posição de governo, numa posição que ele pudesse fazer algo por aquela mulher. E ele não se esqueceu, ele não esqueceu, ele simplesmente falou: a primeira coisa que eu fui fazer foi lá na Secretaria de Infraestrutura, e nós vamos conseguir construir. Vou falar uma coisa para você: quantas coisas será que você já se alimentou da fonte e se esqueceu? Por isso que eu disse no começo da minha mensagem, o poço, muitas vezes nós vamos precisar voltar. Agora, ele pode estar seco, ou ele pode estar transbordando. Ele pode estar seco e você vai ter que voltar para um poço seco, mas ele pode estar jorrando, e você pode pegar, tomar, saciar, compartilhar. Eu não sei a condição que você chegou nessa manhã, eu sei que esse evangelho é muito mais profundo do que a gente possa fazer um sermão de 40, 50 minutos. Esse evangelho, ele está dizendo para mim e para você nessa manhã:
Há poder no nome de Jesus, há poder na palavra de Jesus, há poder na transformação em Jesus. Você pode ser de outra região, você pode ser de uma outra classe social, você pode ter vindo de uma outra realidade. Há poder no nome de Jesus. Quando Ele te encontra e me encontra, Ele transforma o nosso coração. Ele não quer só uma missão para você pertencer, Ele trabalha o seu coração. Por isso Deus vai perguntar e te confrontar e te apertar no teu caráter, porque Ele quer trabalhar o teu caráter. Por quê? Porque quem tem o caráter restaurado não vai só ficar com aquilo para ele, vai pegar e vai compartilhar, como a mulher fez. A Bíblia fala em João 4, que ela foi para a sua terra e compartilhou o que tinha acontecido com ela, e isso causou muito espanto. Não importa se vai causar muito espanto, o teu Deus, o meu Deus, o nosso Senhor é a fonte inesgotável de água viva, que nessa manhã jorra do trono de Deus para a igreja, e nessa manhã está disponível para mim e para você. Se coloque em pé no seu lugar. Priscila, já pode vir aqui, por gentileza. Eu quero fazer uma oração especial para você. Eu quero te lembrar que nós vamos fazer uma minissérie sobre João 4, 5, 6. Venha, não falte culto. Hoje nós aprendemos que não há barreiras, há uma adoração sendo liberada, e há poder no nome de Jesus, que transforma. Quarta-feira nós vamos estudar mais profundo o estudo bíblico, continuando o que o nosso pastor passou para a gente na quarta passada. Não falte, se programe para vir. Mas antes da Priscila dar um testemunho breve e a gente encerrar, eu quero orar para a sua vida. Eu quero orar para que essa água seja de fato real na sua vida. Se você assim crê, se você assim acredita, e se você assim deseja, eu quero te convidar a colocar a sua mão assim na posição de receber. Eu creio que hoje é uma manhã onde Deus quer liberar fonte de água viva. Por isso eu libero uma palavra profética sobre essa igreja. Há uma fonte inesgotável nesse lugar. Eu vi durante a minha mensagem uma torneira sendo aberta. Uma torneira sendo aberta. Isso significa que o Senhor está liberando águas. Agora veja, águas é bênção, mas também água é limpeza. Água também é limpeza. Ajeite a sua casa, ajeite a sua vida. Deus está limpando a igreja do Senhor. Deus está limpando, restaurando as nossas vidas. Então, para alguns, a água é a fonte de vida, para outros, vai limpar. Mas deixa eu falar uma coisa para você: deixa Deus limpar, porque depois que Ele limpa, Ele também restaura, Ele também traz fonte inesgotável. Então essa água é para você, meu irmão, essa água é para mim. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã, obrigado por essa palavra, que nós possamos nos encontrar agora ao meio-dia contigo, mesmo que a gente queira se esconder, mesmo que a gente queira não estar nesse lugar. Pai, o Senhor nos encontra, o Senhor nos encontrou nessa manhã, Jesus, que o Senhor possa nos encontrar, Pai, que cada um aqui possa acessar essa fonte inesgotável, acessar essa fonte que é Jesus. Pai, nos leve a este lugar de sermos tratados no nosso coração. Jesus, eu te peço, Espírito Santo, cada um aqui, cada família aqui representada, Pai, toca o coração, limpa o que tem que ser limpo, e em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, para que nós possamos ter a revelação como a mulher teve, independente das barreiras sociais, independente das barreiras culturais, que nós possamos ser esses adoradores, que nós possamos entender que o nome de Jesus é poderoso, e que nós possamos estar debaixo da sua sombra, da sombra do Deus Altíssimo, do Onipotente, hoje e para todo sempre. Amém, amém.